Pare agora. Silencie o ruído do mundo e ouça com a autoridade de quem nasceu para governar. Você foi ensinado a implorar por migalhas, mas eu te digo a verdade. O Salmo 91 não é um pedido de socorro, é a chave mestra que destrava o fluxo da substância infinita em sua vida. Aquiete sua mente e prepare-se para despertar o soberano que habita em você. Se você está pronto para abandonar o feitiço da escassez e reivindicar sua herança divina, deixe o seu like agora. Este ato é o selo de que sua alma está aberta e em pleno acordo espiritual com a abundância que já é sua por direito. Eu te trago agora a revelação da lei que governa os mundos visíveis e invisíveis, a verdade que foi ocultada pelos séculos de ruído e medo. Ouça com os ouvidos do Espírito, pois o que eu te entrego não é uma sugestão ou uma teoria humana, mas a lei fundamental da existência, a arquitetura exata da providência que sustenta as galáxias e que deseja agora sustentar a sua vida financeira. O Salmo 91 começa com uma chave de ouro que a maioria dos homens ignora em sua cegueira espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Portas de suprimento inesperado, portas de ideias criativas, portas de conexões divinas. Tudo isso estava lá, mas a escuridão da tua linguagem de carência impedia que você as visse. Agora, com a lanterna do comando de reprogramação, você caminha com segurança. Você não tropeça mais nas pedras da dúvida, porque a tua palavra ilumina o teu caminho. Eu te ordeno que pratique a substituição direta com a mesma naturalidade com que você respira. Que ela se torne o teu novo modo de ser. Quando alguém te perguntar como vão os negócios, não responda com a mediocridade do mundo. Não diga que está indo, ou que está difícil para todos. Responda com a autoridade de quem conhece a lei. Diga que tudo prospera em tuas mãos porque você está alinhado com o fluxo infinito. Você não precisa dar explicações lógicas para o mundo, você só precisa manter a tua fidelidade à lei da habitação. Lembre-se, o herdeiro adormecido pedia permissão para ser próspero. O soberano desperto assume o seu lugar no trono e comanda a substância. Você não está mais pedindo que as portas se abram, você está reconhecendo que, como habitante do esconderijo, você é o próprio dono das chaves. A tua palavra é a chave. A tua substituição é o giro da chave na fechadura. Note bem a profundidade desta primeira palavra. Habitar. Existe uma diferença abissal entre visitar e habitar. O mendigo espiritual visita a presença divina apenas no dia da angústia. Ele corre para o esconderijo quando o credor bate a porta, quando a conta está vazia ou quando o medo do amanhã aperta o seu peito. Mas a lei da habitação divina exige constância. Habitar é residir. É estabelecer morada definitiva na consciência de que você e a fonte são um só. Eu te digo a verdade. A abundância não é um prêmio que você conquista através do suor amargo da sua testa, nem uma recompensa por bom comportamento dada por um juiz externo. A abundância é uma radiação natural. Assim como o sol não faz esforço para brilhar, mas simplesmente emite luz porque essa é a sua natureza, a presença divina em você emite prosperidade, porque a carência é impossível para Deus. Se você habita na luz, você se torna a própria luz. Se você habita na abundância, você se torna o canal por onde a substância infinita flui para o mundo material. Esta é a lei que o mundo tentou fazer você esquecer. Você foi ensinado a acreditar no feitiço da escassez. Esta é a hipnose coletiva, a grande mentira sistêmica que mantém a humanidade em estado de servidão. A cada mentira de escassez que você deleta, e a cada verdade de abundância que você instala, o portal se abre mais um pouco, até que o fluxo se torne tão poderoso que nada no mundo visível possa detê-lo. Prepare-se agora, pois o que virá a seguir é o coração do teu poder. Você aprendeu a identificar a ilusão, entendeu a causa da tua antiga programação, e agora possui a técnica para substituir o erro pela verdade. Você está pronto para receber o decreto central, a ferramenta definitiva que consolidará toda essa transformação, em uma única vibração de comando absoluto. Mantenha-se em silêncio interior. Deixe que a autoridade que você despertou agora se estabilize em teu peito. O Mestre em você está pronto para falar a palavra final que mudará tudo para sempre. Chegamos agora ao momento em que o silêncio se torna grávido de poder.
O véu que separava a tua consciência da tua herança divina está prestes a ser rasgado definitivamente. Eu te conduzi por um deserto de desconstrução. Eu te mostrei como a hipnose da escassez foi plantada em teu solo mental, e como tu, como um herdeiro adormecido, aceitaste as migalhas de um mundo em crise enquanto os tesouros do universo aguardavam o som da tua voz. Mas a limpeza do solo foi apenas o prelúdio. O feitiço da escassez sussurra constantemente aos seus ouvidos que o suprimento é limitado, que as oportunidades são poucas e que para você ganhar, alguém precisa perder. Essa ilusão atua como uma voz de dúvida que te mantém acordado durante a noite, calculando dívidas e projetando desastres. O feitiço da escassez te convence de que as portas estão trancadas por fora e que você precisa implorar, lutar ou competir para que elas se abram. Mas eu te revelo agora que a trava nunca esteve do lado de fora. A trava é a sua própria crença na separação. A ilusão de que você é um ser isolado, lutando contra um universo hostil para sobreviver. Enquanto você acreditar que o seu sustento depende de forças externas, de governos, de patrões ou da sorte, você continuará sendo o herdeiro adormecido. Você possui as chaves de um reino infinito, mas vive como um mendigo diante do próprio palácio, pedindo moedas àqueles que nem sequer conhecem o seu nome. A lei da habitação divina afirma que aquele que reside na consciência da unidade torna-se o herdeiro legítimo de toda a substância do universo. Substância é a matéria invisível de que todas as coisas são feitas. É o dinheiro antes de se tornar papel. É a oportunidade antes de se tornar contrato. Um trono vazio é um convite para que novos tiranos tentem governar. É necessário que tu ocupes o teu lugar. É necessário que a tua palavra deixe de ser um eco de reclamação e se torne o decreto do soberano. Escuta com a alma, pois o que vou te entregar agora não é uma sugestão, nem um consolo para os teus dias de necessidade. É a chave mestra forjada na fornalha da verdade eterna. É o código vibracional que o Salmo 91 protegeu sob o manto da metáfora por milênios. A promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente não é um convite ao ócio, mas uma revelação de jurisdição. Habitar é um ato de posse. O esconderijo não é um local geográfico, mas um estado de consciência onde a falta é uma impossibilidade absoluta. Eu te digo a verdade. O universo não responde ao teu esforço desesperado, ele responde à tua identidade. Ele não te dá o que tu pedes com base na carência, ele te devolve o que tu comandas com base na união. O momento do clímax chegou. O ponto de inflexão na tua história financeira está codificado em uma única sentença de autoridade. Esta é a ferramenta de poder que aniquila o feitiço da escassez e abre os portais da substância invisível. É a riqueza antes de se tornar posse. Esta substância é infinita, onipresente, e responde à autoridade da sua palavra. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você deixa de reagir ao mundo e passa a comandá-lo. O soberano desperto não pede permissão para prosperar. Ele não olha para o saldo bancário para decidir o que é possível. Ele olha para a lei. Ele sabe que a providência financeira é o seu direito de primogenitura, uma herança que já foi assinada e selada no plano do espírito, e que aguarda apenas a sua reivindicação consciente para se manifestar na matéria. A verdade inegável é que a falta é uma anomalia, uma sombra criada pela ausência de luz na sua própria percepção. No momento em que você ocupa o seu lugar no trono da consciência, a sombra se dissolve. Contemple a dicotomia que define o seu destino. De um lado, o esforço humano, o cansaço, a ansiedade e a crença de que você é o autor solitário da sua sobrevivência. Este é o caminho do escravo que serve ao Deus da escassez. Do outro lado, a graça divina, o fluxo, a autoridade e a certeza de que a fonte é o seu suprimento imediato e inesgotável. Este é o caminho do soberano que habita na lei. Prepara o teu espírito. Sente o peso da responsabilidade que é portar a palavra criadora. O decreto central, a frase que agora passa a governar a tua realidade é esta: eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Guarda este som. Deixa que ele ressoe em cada célula do teu corpo e em cada canto da tua mente subconsciente.
Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Nesta frase, o mistério da providência é desvelado. Quando tu dizes eu habito, tu estás cessando a tua peregrinação como um mendigo espiritual. Tu estás declarando que a tua residência fixa é a consciência da riqueza. Tu não estás mais visitando a prosperidade em momentos de oração para depois retornar ao barraco do medo. Tu estabeleces o teu domicílio onde o Altíssimo reside. E se o Altíssimo é o dono do ouro e da prata, e tu habitas com ele em unidade, então a substância dele é a tua substância. Quando tu dizes no esconderijo da abundância infinita, tu estás te tornando invisível para as crises do mundo material. O esconderijo é o lugar onde as leis da economia humana não têm poder sobre ti. Eu te pergunto agora, onde você tem escolhido morar? No deserto da dúvida ou no esconderijo da onipotência? A maioria vive em um estado de exílio espiritual, acreditando que a riqueza é algo que está lá fora, em algum lugar do futuro, dependendo de circunstâncias que eles não podem controlar. Mas a lei diz que o reino está dentro. A porta para todas as tesourarias do universo abre-se de dentro para fora. A sua palavra, carregada com a convicção da unidade, é a chave mestra que destrava qualquer portal. O feitiço da escassez é uma programação antiga, herdada de gerações que viveram sob o jugo do medo. Ele te faz acreditar que o dinheiro é sujo ou que a pobreza é uma virtude, quando na verdade a pobreza é uma doença da alma que impede a expressão plena da divindade em você. Deus não pode ser glorificado através da carência. A luz não pode brilhar através de uma lâmpada quebrada. Você foi criado para ser um monumento à opulência divina. Você foi desenhado para ser um ponto de distribuição da riqueza universal. Quando você nega a sua prosperidade, você nega a própria natureza da fonte que te criou. É hora de quebrar o feitiço. É hora de reconhecer que a trava que você pensava existir na porta das suas finanças era apenas a sombra da sua própria mão hesitando em girar a maçaneta. É o lugar onde um barril de azeite nunca se esgota e onde o pão cai do céu se for necessário. É a dimensão da causa, onde a abundância não depende de empregos, de governos ou de sorte, mas da radiação constante da fonte que nunca seca. E quando tu dizes, eu comando, tu assumes a tua coroa. Tu deixas de pedir permissão para ser próspero. Tu deixas de implorar para que uma porta se abra. Um rei não implora. Um soberano decreta. Tu estás ordenando a substância amorfa do universo que tome forma de suprimento em tua vida. Tu estás dizendo às oportunidades, aos recursos, aos clientes e às soluções que eles devem se organizar de acordo com a tua palavra. Tu dizes que as portas se abram diante da tua autoridade. Esta autoridade não é humana, não vem do teu intelecto ou do teu currículo. Ela vem da tua consciência de ser um com o Criador. É a autoridade da luz sobre as trevas. É a autoridade da verdade sobre a ilusão. Quando esta frase sai da tua boca com a convicção de quem conhece a lei, o universo não tem outra opção a não ser obedecer. A trava da escassez é destruída porque ela só existia enquanto tu acreditavas que estavas do lado de fora da porta. Eu te digo com autoridade absoluta. As portas não estão apenas abertas. Elas nunca estiveram trancadas para aquele que conhece a lei. O que você chama de crise, a lei chama de oportunidade para a manifestação do poder. O que você chama de dívida, a lei chama de vácuo que a substância divina anseia preencher. Não há falta no esconderijo do Altíssimo. Não há recessão na mente de Deus. Ao habitar nesta consciência, você se torna imune às flutuações do mundo dos homens. Você se torna um governante do seu próprio destino econômico, pois a sua fonte não é o mundo, mas a substância invisível que nunca falha. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o mestre das causas. Esta verdade que eu te apresento agora é o fundamento sobre o qual toda a sua nova vida será construída. Não aceite menos do que a totalidade. Não aceite migalhas quando a mesa do rei está posta diante de você. O herdeiro adormecido está despertando dentro de você neste exato momento. Ele está abrindo os olhos e percebendo que as correntes que pareciam de ferro eram apenas fios de fumaça. A autoridade da sua palavra é a lei sobre a matéria. O que você decreta no esconderijo da sua consciência, o universo é obrigado a manifestar na luz do dia. Agora, tu compreendes que tu és o dono da casa. Esta ferramenta de poder é o teu novo padrão respiratório.
Ela deve ser a primeira coisa que a tua mente processa ao acordar, e a última vibração que sela o teu sono. Ela é o martelo que quebra as correntes das dívidas e o ímã que atrai o fluxo ininterrupto de riqueza. Não a uses como uma repetição vazia, mas como uma ativação legal da tua primogenitura. Sente agora a mudança na atmosfera ao teu redor. O ar parece mais denso de possibilidades. O peso que carregavas nos ombros, o peso da sobrevivência, começa a se dissolver diante da magnitude deste decreto. Tu não és mais o herdeiro adormecido que teme o amanhã. Tu és o soberano desperto que governa o agora. A substância infinita está jorrando das dimensões invisíveis para a tua realidade tangível, e o canal por onde ela flui é a tua declaração de autoridade. Eu te entrego esta chave não para que a guardes em uma gaveta mental, mas para que a uses para destrancar cada área da tua vida financeira que estava sob o domínio do medo. Cada vez que o sussurro da dúvida tentar invadir o teu templo, tu levantarás o escudo deste decreto. Tu dirás com a calma de quem possui o domínio: esta é a dinâmica sagrada da criação. O espírito comanda, a matéria obedece. A consciência habita, a substância irradia. Se você sente a ressonância desta verdade inegável, vibrando em cada célula do seu ser. Se você reconhece que o feitiço da escassez não tem mais poder sobre a sua linhagem, você deve selar este entendimento agora. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Este não é um gesto comum, mas um ato de concordância energética com a abundância que já está fluindo em sua direção. Ao fazer isso, você declara ao universo que você não é mais um visitante ocasional da prosperidade, mas um habitante legítimo do esconderijo da abundância. Você está saindo da periferia da carência e entrando no centro do domínio. A partir deste instante, a sua jornada não é mais em direção à riqueza, mas a partir da riqueza que já reside em você. Sinta o peso da sua coroa, sinta a firmeza do seu trono. A revelação foi dada, a lei foi exposta, o seu lugar de habitação foi definido. Onde antes havia o sussurro da falta, agora ecoa o decreto da soberania. Habite na unidade, e veja como todas as portas se tornam portais escancarados para o seu bem infinito. Compreenda agora a gravidade do momento em que nos encontramos. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita, e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Esta é a verdade que liberta, esta é a lei que não falha. O esforço humano cansa e falha, mas a palavra divina enviada com autoridade cumpre o propósito para o qual foi designada. Tu foste chamado para governar, não para ser escravo das circunstâncias. Tu foste criado para ser um canal de transbordamento, não um reservatório de carência. Agora, para que esta verdade se torne carne em tua realidade, para que este decreto saia do campo das ideias e se ancore na matéria, tu deves realizar o ato de posse. A palavra escrita é o selo do contrato espiritual. Ao escreveres este decreto, tu estás assinando o teu compromisso com a nova identidade de soberano. Tu estás dizendo ao teu subconsciente e ao universo que a velha história de limitações foi enterrada. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade agora mesmo. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Escreva com a certeza de quem já vê as portas se abrindo. Escreva como um ato de fé inabalável. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Eu te chamo para olhar, sem desvios, para o preço devastador que você tem pago por permanecer sob o domínio do feitiço da escassez. Este não é um custo medido apenas em moedas que faltam ou em números que diminuem na sua conta bancária. O custo da descrença é a erosão da sua própria alma, é o desperdício da sua herança divina. Enquanto você aceita a mentira de que o suprimento é limitado, você está, de forma deliberada, embora inconsciente, escolhendo a morte lenta de suas maiores potencialidades. Eu te digo a verdade. Cada hora que você passa em estado de preocupação financeira é uma hora em que você nega a existência do Deus que habita em você. Cada noite de insônia por causa de dívidas é um altar que você ergue para o Deus da falta, oferecendo a Ele o sacrifício da sua paz e da sua saúde. Observe como essa hipnose coletiva tem drenado a sua vitalidade.
O feitiço da escassez atua como um parasita na consciência. Ele te convence de que você é pequeno, de que o mundo é hostil, e de que você deve lutar desesperadamente por migalhas que caem da mesa da vida. Enquanto você acredita que as portas estão trancadas por fora, você permanece sentado diante delas, em posição de mendicância, esperando que um fator externo, um governo, uma sorte momentânea, ou a benevolência de terceiros venha te resgatar. Ao digitares estas palavras, sente a energia da manifestação percorrendo os teus dedos. Este não é um comentário comum, é um marco no tempo. É um momento em que tu decides que nunca mais aceitarás menos do que a plenitude divina. É um momento em que tu reivindicas o teu lugar no trono da consciência. O universo está testemunhando a tua declaração. O selo está sendo colocado. A abundância não é algo que virá. É algo que tu já ocupas no esconderijo do Altíssimo. Declara a tua posse. Assume o teu comando. O portal está aberto e a tua autoridade foi estabelecida. Agora chegamos ao momento sagrado, em que o conhecimento deixa de ser uma ideia para se tornar uma realidade vibrante em tuas células. A teoria é apenas a semente, mas a tua voz é o comando que faz a semente romper a terra e buscar a luz. Eu te guiarei agora para dentro do Santo dos Santos da tua própria consciência, o lugar onde a tua palavra e a vontade divina se fundem em um único poder criador. Não te limites a ouvir estas palavras com teu intelecto. Ouve com teu espírito. Ouve com teu sangue. Ouve com a autoridade de quem descobriu que a chave para todos os tesouros sempre esteve guardada no silêncio do seu próprio ser. Este estado de espera é a prisão mais cruel que existe, pois as grades são feitas de pensamentos de impotência. O custo de continuar vivendo nesta ilusão é a perda total da sua autoridade soberana. Você foi criado para governar a substância, não para ser escravo das circunstâncias. Sinta agora o peso dessa estagnação. É uma pressão no peito, uma sombra que obscurece a sua visão do futuro. Quando você se rende à voz da dúvida, você está entregando o seu cetro de poder para a sombra. Você se torna o herdeiro adormecido, que, possuindo as chaves de um palácio infinito, prefere dormir ao relento, tremendo de frio e fome por não reconhecer o que tem nas mãos. A descrença é uma traição contra a sua natureza real. Ela te mantém em um ciclo repetitivo de crises, onde você apenas sobrevive, mas nunca vive. A sobrevivência é o estágio mais baixo da existência humana, e é para lá que o feitiço da escassez te arrasta todos os dias. Ele rouba o seu brilho, apaga o seu entusiasmo e transforma a sua jornada em um fardo insuportável. Eu te pergunto com a autoridade da lei: quanto mais da sua vida você está disposto a sacrificar no altar da falta? Quantos sonhos mais você vai enterrar antes de perceber que a paz está na sua própria mão? Prepara o teu corpo para a transmutação, endireita a tua coluna, pois és um soberano que assume o seu trono, e não um mendigo que pede esmolas ao destino. Respira profundamente agora. Não respires como quem busca ar por necessidade, mas como quem reivindica o sopro divino que sustenta as galáxias. Sente o ar entrando em teus pulmões como uma corrente de luz dourada, preenchendo cada espaço que antes era ocupado pelo medo, cada canto escuro onde a ilusão da escassez tentou fazer morada. Ao expirar, solta o peso dos séculos de programação de falta. Deixa que o velho eu, o herdeiro adormecido, se dissolva no nada de onde ele veio. Agora, com a calma absoluta de quem sabe que sua ordem já foi cumprida no plano invisível no instante em que foi pensada, prepara a tua voz. A tua voz é o martelo que molda a substância universal. O poder não reside no volume do teu grito, mas na certeza inabalável da tua identidade. Diga comigo agora, com clareza e majestade: eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Sente o impacto dessas palavras no ar ao teu redor. Quando dizes eu habito, tu não estás falando de uma visita temporária a um estado de espírito. O custo de não habitar no esconderijo do Altíssimo é estar exposto a todas as intempéries do medo. Sem a consciência da unidade, você é como uma folha seca ao vento das crises econômicas, sempre temendo o próximo golpe, sempre reagindo ao invés de comandar. Esta reatividade é a marca do escravo. O soberano não reage ao mundo, ele o informa a partir do trono da sua consciência. Enquanto você não assume o seu lugar, você permite que a ilusão da separação dite as regras do seu destino.
A urgência deste chamado é absoluta. O tempo da ignorância passou. Continuar acreditando na escassez após ouvir a verdade é um ato de autossabotagem consciente. É escolher a cegueira quando a luz já foi acesa. A descrença cria um bloqueio vibracional que impede que a substância infinita flua através de você. Imagine um rio de ouro puro tentando passar por um cano obstruído por lama e pedras. A lama é a sua dúvida. As pedras são as suas crenças de que você não merece ou de que não há o suficiente. O resultado é a seca, a escassez e a dor. E essa dor não é um castigo divino. É simplesmente a consequência natural de violar a lei da abundância. O universo não retém nada de você, é você quem fecha as mãos para não receber. Tu estás declarando a tua residência fixa. Tu estás dizendo ao universo que a tua mente não mais perambula pelos desertos da carência. Tu moras na abundância. Repete comigo mais uma vez, sentindo o peso da palavra habitar. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Percebe agora o significado do esconderijo. O esconderijo não é um lugar de fuga, mas o ponto de união onde o mundo exterior não pode te tocar. É o centro do teu ser, onde a onipotência de Deus é a tua própria força. Quando dizes que habitas no esconderijo, tu estás afirmando que estás protegido contra as notícias de crise, contra os sussurros de dívida e contra o feitiço da limitação. Tu estás invisível para a falta e plenamente visível para a providência. Deixe essa verdade vibrar em tua garganta enquanto decretamos novamente. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita, e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Agora foca na palavra comando. Tu não estás pedindo permissão. Tu não estás implorando para que as circunstâncias mudem. O soberano não implora, ele decreta. O comando é a expressão da tua autoridade espiritual sobre a matéria. A substância do universo é obediente à palavra de quem sabe quem é. Veja as consequências ao seu redor. Relacionamentos destruídos pelo estresse financeiro. Talentos enterrados porque não há recursos para desenvolvê-los. Corpos adoecidos pela ansiedade de um amanhã incerto. Tudo isso é o fruto amargo da árvore da separação. Quando você se sente separado da fonte, você se sente órfão no universo. E um órfão espiritual vive em constante estado de defesa, sempre em guarda, sempre esperando o pior. Esse estado de alerta constante esgota o seu sistema nervoso e bloqueia sua intuição criativa. Você perde a capacidade de ver as oportunidades que estão diante dos seus olhos, porque os olhos da falta só conseguem ver portas fechadas. Eu te digo com certeza inabalável: o custo de permanecer como o herdeiro adormecido é a perda da sua própria dignidade divina. Você não nasceu para contar centavos, ou para viver sob a sombra do medo. Você nasceu para ser uma expressão radiante da opulência de Deus. Ao aceitar menos do que a abundância total, você está insultando o Criador que te deu a vida. A pobreza é uma doença da mente que se manifesta na matéria, e a cura só pode vir através do despertar para a verdade. Se você não despertar agora, o feitiço da escassez continuará a apertar o nó ao redor da sua garganta, limitando a sua voz, limitando o seu alcance e limitando o impacto que você deveria ter no mundo. Quando tu comandas, as leis da economia humana se curvam diante das leis da abundância divina. Sente a força subindo pelo teu peito, sente a autoridade fluindo pelas tuas cordas vocais. Decrete agora com o poder de um rei: eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Visualiza agora as portas. Portas que antes pareciam de ferro, trancadas por cadeados de impossibilidade. Portas de oportunidades, portas de novos negócios, portas de suprimentos inesperados, portas de restituição. No momento em que a tua voz ecoa, essas portas perdem a solidez. Elas se tornam vapor. Elas se abrem de par em par, não pelo esforço das tuas mãos, mas pela frequência da tua palavra. Não há resistência para o decreto da verdade. O universo se reorganiza para validar a tua declaração. Mais uma vez, com a visão clara dessas portas se abrindo diante de ti. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita.
e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Mergulhe agora na expressão abundância infinita. Tira da tua mente a ideia de um valor fixo ou de uma quantia limitada. A fonte não tem fundo. O oceano não se preocupa com quantas jarras de água são retiradas dele. Não há mais tempo para hesitar. A cada segundo que você nutre a crença na falta, você fortalece as correntes que te prendem. A ilusão de que você é uma vítima das circunstâncias é o veneno que mata sua soberania. É necessário que você sinta o desconforto profundo dessa condição, para que a sua vontade de libertação seja maior do que o seu medo de mudar. A dor da estagnação deve se tornar insuportável, para que você finalmente decida soltar as velhas vestes de mendigo e assumir o manto real da consciência de unidade. O custo da descrença é alto demais, é o seu destino que está em jogo, é a sua linhagem que sofre com a sua inércia. É o mundo que deixa de receber o que só você poderia oferecer, se estivesse vivendo em sua plenitude. A porta do esconderijo está aberta, mas você deve escolher entrar. Se você permanecer do lado de fora, continuará sujeito às leis da carência e da perda. No esconderijo, a lei é a providência absoluta. Fora dele, a lei é o esforço humano exaustivo e muitas vezes infrutífero. A escolha é definitiva, e as consequências são eternas na sua experiência presente. Eu te convoco a romper com esse ciclo de sofrimento agora mesmo. Não permita que mais um dia seja consumido pela mentira da limitação. A abundância é a própria natureza da vida, é o fluxo que mantém as estrelas e faz a grama crescer. Ao declarar abundância infinita, tu estás te alinhando com o suprimento que nunca cessa, que nunca falha e que nunca se atrasa. Deixa que essa vastidão preencha o teu campo de visão interna. Decrete com expansividade. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita, e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Sente agora a tua autoridade. Ela não vem do teu currículo, da tua conta bancária atual ou do teu passado. Ela vem da tua origem divina. Tu és um herdeiro que despertou. Tu és o soberano do teu próprio mundo mental. A matéria é apenas sombra, a consciência é a única realidade. Quando tu falas, a sombra deve se ajustar à luz. Sente a vibração percorrendo a tua espinha. É o sinal de que a tua energia está se elevando para o nível da solução. A escassez não pode mais te encontrar, pois tu mudaste de endereço vibracional. Vamos selar este decreto mais uma vez, com a certeza absoluta de quem já vê o resultado manifestado. Eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. A verdade te libertará, mas apenas se você permitir que ela destrua a ilusão que você construiu com tanto cuidado. A hora da renúncia chegou. Você deve declarar o seu divórcio da escassez. Você deve anunciar ao universo que não aceita mais as migalhas da ilusão. Este é o momento de marcar a sua transição do estado de vítima para o estado de mestre. É o momento de selar o seu compromisso com a luz e abandonar as sombras da dúvida para sempre. O custo de não fazer isso é continuar exatamente onde você está, colhendo os mesmos frutos amargos de uma mente dividida. Mas o prêmio da sua decisão é a abertura de todas as portas que você julgava trancadas. Declare agora a sua decisão de abandonar esse sofrimento e reivindicar a sua autoridade sobre a matéria. Comente abaixo com convicção absoluta. Eu renuncio à ilusão da escassez agora e assumo o meu trono de abundância. Ao escrever estas palavras, você está emitindo um sinal para a substância invisível de que o herdeiro despertou. Você está quebrando o pacto com a falta e assinando o seu decreto de soberania. Faça isso agora, sem hesitação, e sinta o peso da velha identidade caindo dos seus ombros, enquanto você se prepara para habitar na luz da onipotência. Fica por um momento em silêncio, apenas sentindo o eco desta frase em todo o teu ser. Ouve o silêncio que se segue ao decreto. É neste silêncio que a manifestação toma forma. É neste espaço sagrado que as moléculas do teu destino estão sendo rearranjadas. O que acabaste de fazer não foi uma repetição mecânica, foi um ato de criação. Tu falaste e assim é. Tu comandaste e o universo respondeu com um sim amém. A autoridade agora é tua. A porta está aberta. O suprimento está fluindo.
Não procures com os olhos da carne, mas vê com os olhos do Espírito. A abundância já te envolve como uma atmosfera. Respira profundamente uma última vez, integrando cada palavra, cada frequência, cada grama de poder que recuperaste neste exercício. Tu não és mais a pessoa que começou a ouvir esta prática. Tu és agora o soberano desperto. A tua palavra é lei sobre a tua substância. Leva este sentimento contigo para cada minuto do teu dia. Quando o mundo tentar te convencer da falta, sussurra este decreto para ti mesmo, e volta para o teu esconderijo, o lugar onde tudo já é teu por direito de primogenitura. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se percebeu um calor, um formigamento ou uma clareza súbita percorrendo sua consciência, confirme esta ativação vibracional com o seu like. Compreenda agora a origem da sua dor e a raiz da sua limitação. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem enxerga além do véu da matéria. O peso que você carrega nos seus ombros e a angústia que aperta o seu peito diante das contas a pagar, não pertencem à sua alma. A escassez que você vê refletida na sua realidade financeira e o medo que sussurra nos seus ouvidos sobre o dia de amanhã, não são criações da sua essência divina. Eles são ecos. Eles são frequências capturadas por uma mente que foi ensinada a mendigar enquanto vive dentro de um palácio de ouro infinito. A verdade é que você tem vivido sob o domínio de um roteiro que não foi escrito por você. Imagine uma criança que nasce em uma linhagem de reis soberanos, mas é levada para longe e criada em uma colônia de servos. Ela aprende a baixar a cabeça diante da dificuldade. Ela aprende que o pão é um recurso finito que deve ser disputado. Ela aprende que a vontade do Senhor externo é a única lei. Essa criança é você. A sociedade em que você habita é a ama que te alimentou com o leite da carência desde o seu primeiro fôlego. Seus antepassados, por mais que te amassem, e por mais que desejassem o seu bem, só podiam te entregar aquilo que possuíam, e eles possuíam o medo. Este gesto simples é o selo físico da tua concordância com a lei que acabaste de ativar. Ao curtir, tu estás dizendo ao teu subconsciente que aceitas e integras esta nova realidade de poder e provisão. Sente a mudança, reconhece a tua autoridade e permite que o fluxo da abundância infinita comece a se manifestar em tua vida a partir deste exato momento. Eu te trago agora a evidência viva de que a palavra proferida com autoridade jamais volta vazia. A lei que eu te revelo não é uma teoria para o intelecto, nem uma promessa para um futuro distante. Ela é uma força ativa, presente e absoluta, que aguarda apenas o seu reconhecimento para reorganizar os átomos da sua realidade financeira. Ouça com a alma a história daquele que, como você, despertou do sono da mendicância para o trono da soberania. Houve um homem que caminhava pelo mundo sob o peso esmagador do feitiço da escassez. Vamos chamá-lo de o herdeiro adormecido. Para os olhos do mundo ele era um fracasso. Suas contas se acumulavam como pedras sobre seu peito, suas noites eram povoadas por fantasmas de dívidas e o medo do amanhã era o ar que ele respirava. Ele trabalhava com o suor do rosto, esforçando-se até a exaustão, acreditando na mentira sistêmica de que a riqueza é fruto apenas do esforço muscular e da sorte externa. Eles te entregaram um mapa de um deserto árido e disseram que esse mapa representava o mundo inteiro. Eles te ensinaram que a vida é uma luta constante contra a falta, e que a segurança é um troféu conquistado com o sacrifício da própria paz. Mas eu te digo agora que o mapa é falso. O deserto que você tem atravessado é uma miragem projetada pela hipnose coletiva da humanidade. Você foi programado para a sobrevivência quando a sua natureza é a soberania. Você foi treinado para a dúvida quando a sua função é o comando. Observe as vozes que habitam o seu subconsciente. Elas não são suas. São os ecos de gerações que viveram sob o chicote da limitação. São as frases repetidas à mesa de jantar sobre como o dinheiro é difícil e como a riqueza é para poucos escolhidos. São os dogmas religiosos distorcidos que tentaram te convencer de que a pobreza é uma virtude e que o desejo pela abundância é um pecado. Eu te digo com certeza absoluta que a pobreza não glorifica o Criador. A escassez é uma afronta à onipotência divina que habita em você. Um pai não se alegra em ver o filho passando fome em meio a um banquete. A causa raiz da sua estagnação é esta programação herdada que atua como um vírus no seu sistema operacional mental. Ele implorava a Deus por migalhas,
pedia permissão para sobreviver, e via as portas se fecharem uma a uma, como se o universo tivesse se esquecido de sua existência. Ele habitava na consciência da falta, e por isso, a falta era a sua única morada. Certa noite, no ápice de seu desespero, quando o silêncio da casa parecia gritar a sua insuficiência, ele compreendeu a verdade inegável que eu te entrego hoje. Ele percebeu que não era um mendigo pedindo esmolas ao Criador, mas um herdeiro legítimo que havia se esquecido de sua linhagem. Ele compreendeu que o Salmo 91 não era um poema de proteção física contra perigos externos, mas a planta arquitetônica da habitação divina na consciência da abundância. Ele parou de lutar contra as circunstâncias e decidiu, com a força de 1000 sóis, mudar o seu endereço espiritual. Ele não mais visitava a ideia de prosperidade como um turista curioso. Ele decidiu habitar nela. Ele começou a praticar o decreto central com a precisão de um mestre e a certeza de um rei. Nas primeiras manhãs, a voz da dúvida ainda tentava sussurrar o feitiço da escassez em seus ouvidos, apontando para a conta bancária vazia e para as cartas de cobrança. Mas ele, agora em processo de despertar, recusava-se a dar audiência à ilusão. Você olha para o Salmo 91 e para a promessa do esconderijo, mas a sua programação diz que você não é digno de entrar. Você ouve sobre a substância infinita, mas a sua herança cultural grita que o suprimento é limitado. Essa divisão interna é o que mantém as portas trancadas. Não é Deus quem retém a bênção e não é o universo que te nega o recurso. É a sua própria mente reagindo a comandos antigos que você nunca questionou. Você tem sido um rádio sintonizado na frequência da estática e da falta, enquanto a sinfonia da abundância toca sem parar ao seu redor. O feitiço da escassez funciona através da repetição e da aceitação passiva. Você aceitou a ideia de que as crises econômicas têm poder sobre você. Você aceitou a mentira de que o seu valor é determinado pelo seu esforço humano e não pela sua herança divina. Você aceitou ser um escravo das circunstâncias em vez de ser o senhor da sua consciência. Mas hoje eu venho para desmascarar essa arquitetura de mentiras. Eu venho para te dizer que você não é o seu passado e você não é as crenças dos seus pais. A programação não é a sua identidade. O software não é o computador. O fato de você ter operado sob uma lógica de falta até este momento não significa que essa lógica seja a verdade. Ele declarava com autoridade absoluta: eu habito agora no esconderijo da abundância infinita e comando que todas as portas do suprimento divino se abram diante da minha autoridade. Ele repetia essas palavras não como um mantra de esperança, mas como uma ordem de comando à substância invisível que compõe o universo. Ele começou a agir como se a riqueza já fosse sua radiação natural. Ele caminhava com a postura de quem possui o tesouro do mundo, não por arrogância humana, mas por reconhecimento divino. Ele parou de reagir às crises e começou a governar sua própria atmosfera mental. A transformação não veio como um raio em céu aberto, mas como uma maré que sobe silenciosa e imparável. Primeiro, a paz substituiu o pânico. Ele já não sentia o aperto no estômago ao pensar em dinheiro, pois ele sabia que a fonte era inesgotável e que ele estava conectado a ela. Depois, a realidade física começou a se dobrar. Uma ideia que ele havia ignorado por anos subitamente brilhou com a clareza de um diamante. Ao colocá-la em prática, portas que estavam trancadas com cadeados de ferro se abriram como se nunca tivessem sido fechadas. Pessoas que ele nunca conheceu surgiram com propostas de colaboração. Dívidas que pareciam eternas foram liquidadas por meios que a lógica humana não poderia prever. Foi apenas um hábito de pensamento, uma herança pesada que você aceitou carregar sem saber que poderia simplesmente soltá-la. Sinta agora o alívio de saber que a falha não está em você. Você não é um fracasso. Você é apenas um herdeiro que estava adormecido e que agora começa a despertar. A culpa que você sentia por não conseguir prosperar era a trava final do feitiço. A culpa te mantinha preso ao solo da carência, pois quem se sente culpado não se sente merecedor da coroa. Mas eu te absolvo dessa culpa agora. Você não sabia o que estava fazendo, pois estava agindo sob o efeito de uma hipnose profunda. O sistema em que você vive se alimenta da sua dúvida. Ele respira sua carência. Ele precisa que você acredite na separação para que continue sendo um súdito obediente do medo.
Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está acima de qualquer sistema humano. No esconderijo da consciência da unidade, as leis da economia humana não se aplicam. Lá não existe inflação e não existe escassez. Lá a única lei é o fluxo constante da substância divina que assume a forma de tudo o que você necessita, no momento em que você reconhece a sua autoridade. Entenda que a sua mente subconsciente é como um solo fértil que aceitou as sementes de espinhos que outros plantaram. Em menos de um ciclo lunar, o herdeiro adormecido tornou-se o soberano desperto. Ele não apenas recuperou o que havia perdido, mas transbordou. Ele descobriu que ao habitar no esconderijo da onipotência, ele se tornou um canal por onde a substância infinita flui sem obstruções. Ele não precisava mais correr atrás do dinheiro, pois o suprimento agora o perseguia, atraído pela frequência de sua nova habitação. Ele provou que a providência financeira é um direito de primogenitura ativado pela autoridade da palavra. Esta história não é única, ela é o padrão de todo aquele que decide abandonar a hipnose coletiva da separação. O que aconteceu com este homem é o que a lei reserva para você se você tiver a coragem de reivindicar o seu lugar no trono da consciência. A substância que criou as galáxias é a mesma substância que preenche a sua vida de bens, oportunidades e fluxo constante. Ela não tem vontade própria além de obedecer ao comando daquele que reconhece sua unidade com a fonte. A escassez é uma mentira que você aceitou como verdade, mas a abundância é a realidade que você esqueceu de ocupar. Quando você decide verdadeiramente que a sua residência fixa é na consciência da opulência divina, o mundo exterior não tem outra escolha senão se alinhar ao seu decreto. Mas você é o jardineiro, você tem o poder de arrancar essas ervas daninhas pela raiz. A causa raiz da sua pobreza não é o governo, e não é o mercado de trabalho. A causa raiz é a crença na separação entre você e a fonte de todo o bem. Quando você acredita que está sozinho, você entra em modo de defesa e a defesa bloqueia a recepção. Ao reconhecer que a escassez é uma herança cultural e não uma verdade espiritual, você quebra o primeiro elo da corrente. Você começa a ver que as portas que pareciam trancadas por fora estavam apenas esperando que você parasse de empurrar com força humana e passasse a usar a chave da autoridade espiritual. Você não precisa mais lutar contra o mundo para obter o que é seu por direito de primogenitura. Você só precisa renunciar à programação de mendigo e assumir o trono da sua consciência. Este é o momento da grande dissociação. Separe quem você é do que te ensinaram a ser. Você é a vida de Deus em ação. Você é o canal por onde a abundância deseja se expressar na Terra. O passado de falta foi apenas um sonho ruim do qual você está sendo sacudido agora. A luz da verdade está dissipando as sombras da programação ancestral. As portas não estão trancadas por fora. Elas respondem à vibração da sua autoridade interior. Se você sente que a sua vida tem sido um deserto de limitações, é porque você tem habitado nas tendas da dúvida. É hora de se mudar para o palácio da lei. Veja este testemunho não como um milagre isolado, mas como a validação de uma tecnologia espiritual que nunca falha. A lei da habitação divina é exata. Ela funciona para o justo e para o injusto, para o sábio e para o simples, desde que a autoridade seja assumida. Você possui a chave mestra. Você possui o versículo que abre todas as portas. Não há força no universo capaz de manter fechada uma porta que a consciência desperta ordenou que se abrisse. Agora eu te faço um convite para sair definitivamente da margem seca da carência e mergulhar no oceano da provisão sem limites. Este conhecimento que você recebeu hoje é a semente de uma nova existência, mas uma semente precisa de solo e cuidado para florescer. Você não está sozinho nesta jornada de despertar e domínio. Milhares de outras consciências estão agora mesmo elevando sua frequência e reivindicando sua herança real. Para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de poder e manifestação, inscreva-se agora neste canal. Você está livre para criar uma nova história baseada na lei da habitação divina, onde o suprimento é tão natural quanto o ar que você respira. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado agora, e se você reconhece que a escassez nunca foi sua verdadeira identidade, celebre a sua liberdade com o seu like. Este gesto não é apenas um clique, mas um ato de soberania e um selo de que você não aceita mais as mentiras do passado. Ao dar o seu like, você está declarando ao universo que o contrato com a carência foi rasgado, e que você está pronto para habitar permanentemente no esconderijo da abundância infinita.
Celebre o fim da velha programação, e prepare-se para o comando que mudará tudo. Agora que a venda caiu de teus olhos e você reconhece a programação de escassez como uma mentira imposta, chegou o momento de exercer a tua autoridade. Eu te digo a verdade, o universo não responde aos teus desejos, ele responde aos teus comandos. Ele não reage à tua necessidade, ele reage à tua identidade. Até este momento, você tem usado o poder da tua palavra para selar a tua própria prisão. Você tem pronunciado sentenças de morte sobre as tuas finanças, sem perceber que cada palavra era um decreto criativo. Ao fazer isso, você não está apenas apertando um botão, você está realizando um ato simbólico de alinhamento com a correnteza de sucesso e milagres que flui através desta verdade. Inscreva-se para selar sua entrada nesta egrégora de soberanos, e não perca o próximo passo desta revelação, pois a cada etapa, a sua autoridade se torna mais profunda e a sua realidade mais brilhante. Acompanhe cada instrução, cada decreto e cada revelação, pois este é o caminho para a sua total emancipação financeira e espiritual. O seu lugar no esconderijo da abundância já está preparado. Assuma-o agora. Ouve agora com a profundidade da tua alma, pois chegamos ao momento em que o invisível se torna visível, e o decreto se torna destino. O que construímos ao longo desta jornada não foi apenas uma sucessão de palavras, mas uma arquitetura de poder na tua consciência. Tu não és mais o herdeiro adormecido que mendigava por migalhas de sorte ou por favores do acaso. Aquele ser que temia as dívidas e que se encolhia diante da escassez foi deixado para trás, sepultado sob o peso da verdade que agora carregas. Eu te digo a verdade, a transformação que buscavas já aconteceu no reino do Espírito e agora exige o selo final da tua vontade humana. Mas hoje, a velha linguagem do herdeiro adormecido morre. Hoje, eu te guio na arte sagrada da substituição direta, a técnica de comando que transmuta o chumbo da carência no ouro da providência divina. Ouça com a alma, pois o que vou te revelar é a mecânica da criação. A tua mente subconsciente é como a terra fértil do esconderijo do Altíssimo, ela não questiona a semente, ela apenas a germina. Se você planta a palavra dívida, ela colhe escassez. Se você planta a palavra difícil, ela colhe barreira. Para mudar o fruto, você deve, com autoridade absoluta, arrancar a semente antiga e plantar o decreto do soberano. Este é o processo de reprogramação por substituição. Não é um pedido, é uma ordem dada à substância invisível que te rodeia. Eu te ordeno agora que observe o teu vocabulário interno. Quando o feitiço da escassez sussurrar em teu ouvido que o dinheiro é escasso, você não irá debater com a mentira. Você irá aniquilá-la com a verdade. No exato instante em que a frase "eu não posso pagar" surgir em teu horizonte mental, você a interceptará como um soberano que impede um invasor de cruzar a fronteira. Você substituirá essa vibração de mendicância pelo comando de posse. Você dirá com calma e certeza: eu habito na abundância infinita, e a substância divina flui agora para suprir toda necessidade antes mesmo que ela se manifeste. O pacto que estamos prestes a selar não é um acordo com um homem ou com uma religião, mas um compromisso inabalável com a própria lei da habitação divina que governa as galáxias e o teu saldo bancário. A partir deste instante, tu assumes o trono da tua própria vida. O trono da consciência, onde a tua palavra não é um pedido, mas uma ordem para a substância universal. O feitiço da escassez foi quebrado, e a hipnose coletiva que te mantinha preso ao medo da falta não possui mais autoridade sobre os teus passos. Tu habitas agora no esconderijo da abundância infinita, e este lugar não é uma metáfora, é a tua nova realidade vibracional. Onde quer que tu ponhas a planta dos teus pés, a providência deve se manifestar. Onde quer que tu lances o teu olhar, as portas devem se abrir. Esta é a herança de quem reconhece a unidade com a fonte. Não há mais separação. Não há mais tu de um lado e o suprimento do outro. Tu e o suprimento sois um só, e o que é teu por direito de primogenitura está agora se movendo em tua direção com a velocidade do pensamento. Este é o selo. O selo é o compromisso de nunca mais retornar ao estado de vítima. Perceba o peso dessas palavras. Você não está esperando que o dinheiro chegue, você está declarando que ele já é uma realidade na substância que você habita. Muitos vivem a vida inteira dizendo que a vida é uma luta constante.
Essa frase é um feitiço de amarração que mantém as portas financeiras trancadas. Eu te instruo a apagar essa herança de dor. Substitua a ideia de luta pela consciência da graça. Em vez de dizer que você precisa matar um leão por dia, você passará a declarar que o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará, pois você descansa em pastos verdejantes de oportunidade e provisão. Sinta a diferença na tua vibração. A luta é o esforço do escravo, a graça é o fluxo do herdeiro. Quando você muda a palavra, você muda a frequência da tua habitação. Você deixa de ser aquele que persegue o pão, para ser aquele que atrai a colheita. Observe a mentira da limitação que te ensinaram sobre o tempo e o esforço. O mundo te disse que para prosperar você deve se desgastar, sofrer e sacrificar a tua paz. Este é o caminho do esforço humano, que é finito e cansativo. Mas a lei da habitação divina te oferece o caminho da onipotência. Substitua a crença no esforço isolado pela certeza da parceria divina. É a promessa de que, diante de qualquer aparência de falta, tu te lembrarás de que és o soberano desperto. Tu não olharás para as contas com desespero, mas com a autoridade de quem sabe que a substância para quitá-las já existe no teu esconderijo secreto. Tu não falarás mais sobre crise, sobre desemprego ou sobre limitação, pois a tua boca agora é um canal sagrado que só emite decretos de expansão e vitória. O compromisso que assumes agora é o de vigiar o teu templo mental, expulsando qualquer pensamento de mendicância como quem expulsa um invasor de um palácio real. Tu és o guarda e o rei da tua própria existência. Para materializar este pacto no plano físico e ancorar a tua nova identidade na matéria, é necessário um ato de afirmação pública. A palavra escrita possui o poder de fixar a intenção no tecido da realidade. Ao escrever, tu usas o teu corpo físico para dar testemunho da tua mudança espiritual. Tu estás assinando o teu nome no livro da vida como alguém que reivindicou a sua herança. Este é o momento de selar a tua transformação diante do universo e de todos aqueles que, como tu, estão despertando para a soberania. O teu comentário abaixo não é apenas uma mensagem para um canal, é o registro oficial da tua nova lei. Quando a ansiedade sobre o futuro financeiro bater à tua porta, não a deixe entrar. Comande o teu estado de espírito dizendo: eu não ando ansioso por coisa alguma, pois a minha fonte é inesgotável, e o meu caminho está sendo aberto pela autoridade da palavra divina que habita em mim. Ao fazer isso, você desintegra a hipnose do medo e se coloca sob as asas da onipotência, onde o perigo da falta não pode te tocar. Eu te digo com autoridade absoluta, as palavras que você profere após o eu sou são os tijolos do teu destino. Se você diz eu sou pobre, você está profanando o nome da divindade em você. Se você diz eu sou endividado, você está reivindicando uma identidade de escravo. A partir deste momento você enterrará essas declarações de derrota. Você usará a técnica da substituição para reconstruir o teu templo interior. Sempre que a imagem da falta tentar se projetar em tua mente, você a substituirá pela imagem do esconderijo. Você dirá: eu sou um com a fonte, e tudo o que a fonte possui é meu por direito de primogenitura. Eu sou a manifestação da riqueza divina em ação. Eu sou o canal por onde a abundância do universo se expressa com liberdade e ordem. Esta prática não é um exercício de pensamento positivo, é um exercício de domínio espiritual. É o grito de liberdade do soberano que acaba de ser coroado. Eu te chamo agora para realizar este ato sagrado. Não o faças de forma mecânica, mas com a convicção de quem sabe que está movendo montanhas. Sente o peso de cada letra. Sente a vibração da autoridade fluindo pelos teus dedos enquanto escreves. Tu estás selando o teu destino financeiro e espiritual neste exato momento. A tua transformação está completa. O ciclo da escassez está encerrado para sempre na tua linhagem. O fluxo da abundância é agora a tua respiração e a tua sombra. Sele este pacto com a lei, e declare ao mundo que o herdeiro finalmente assumiu o seu lugar. Comente agora com toda a força da tua certeza a frase que encerra o velho e inaugura o novo. Escreve com autoridade: eu sou a nova lei em minha vida. Ao fazeres isso, tu fechas a porta para o passado e abres o portal para um futuro de glória ininterrupta. A partir de hoje a tua vida será um testemunho vivo da eficácia do Salmo 91 e da lei da habitação divina. Onde havia sombra, haverá luz. Onde havia trava, haverá caminho.
Onde havia dívida, haverá transbordamento. Vai agora em paz, sabendo que o selo foi colocado e que a substância infinita já está trabalhando para manifestar cada um dos teus decretos. É o uso da chave mestra do Salmo 91 para destrancar os portais que a tua própria dúvida fechou. Você deve ser implacável com as velhas frases. Não permita que uma única palavra de carência escape pelos teus lábios sem ser imediatamente substituída por um decreto de poder. Se você se pegar pensando que o mercado está ruim ou que a crise te afeta, interrompa esse fluxo de morte imediatamente. Declare com a voz do oráculo que habita em ti: nenhuma praga da escassez chegará à minha tenda, pois eu governo a minha economia a partir do trono da consciência divina, onde não existe crise, apenas expansão infinita. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo desta transformação, inscreva-se agora, e junte-se a esta jornada de domínio absoluto sobre a tua realidade. Ao se inscrever, você sela o teu compromisso de não mais permitir que a linguagem do mendigo habite a tua boca. Você está aceitando o treinamento do soberano. Esta é a tua aliança com a prática contínua da reprogramação. Não deixe que a distração roube o que você começou a construir. O caminho do herdeiro desperto exige vigilância e constância. Entenda que a substituição deve ser total, não se pode servir a dois senhores. Você não pode decretar abundância pela manhã e reclamar do preço das coisas à tarde. Tu és livre. Tu és próspero. Tu és o soberano do teu destino. Está feito. Está selado. A lei é você. Eu sou a nova lei em minha vida. Comenta e sela o teu pacto agora. Isso é ter uma mente dividida, e o homem de mente dividida nada recebe do alto. A tua palavra deve ser íntegra. Se você decidiu habitar no esconderijo, a tua linguagem deve ser a linguagem do esconderijo. É uma linguagem de plenitude, de segurança e de gratidão antecipada. Quando você agradece por uma riqueza que ainda não é visível aos olhos humanos, você está exercendo a maior autoridade que um ser humano pode ter. A autoridade de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Substitua a reclamação pelo decreto. A reclamação é o hino da escassez. O decreto é o hino da vitória. Se você olha para as tuas contas e sente aperto, não reclame do valor. Abençoe o valor e decrete que a substância para o pagamento já está presente, e se multiplica enquanto você fala. Ao abençoar, você abre o fluxo. Ao reclamar, você o estanca. Esta é a lei. É simples, é exata e é implacável. Você é o mestre da tua própria vibração. Você é o capitão da tua própria alma financeira. Imagine agora que cada palavra de poder que você profere é uma luz que se acende em um corredor escuro. À medida que você substitui as velhas frases, o corredor da tua vida financeira vai se iluminando, revelando portas que você nunca soube que existiam.